tem agora um material do Gerson Benzer, que esteve lá em Florianópolis, no Orlando Scapelli, pela Rádio Caxias, acompanhou isso. Hoje que o... Tem uma noção, Zé, o Gerson hoje está em Roma, na Itália, mas está voltando ao Brasil, mas ele gravou esse depoimento para nós. E depois também vou pegar também o Zé falando sobre isso, que o Zé estava na temporada 2001 acompanhando o Caxias. Inclusive o Zé fez o primeiro jogo no centenário aqui, Caxias e Figueirense, segundo a escala que eu vi, Zé, pela Rádio São Francisco. Não sei se o Zé também acompanhou depois do jogo contra o Figueirense, mas um pouco o Zé fala sobre isso. Mas vamos ouvir agora o Gerson bem, e na parte final ali do depoimento dele acaba dando um corte, mas depois a gente faz um complemento aqui. Vamos acompanhar Gerson bem. Alô, tudo bom? Pois então, recordando o jogo histórico de dezembro de 2001, o jogo entre Figueirense e Caxias. Pois o Caxias chegava naquela decisão com uma vantagem, pois precisava apenas empatar a partida. O que eu me lembro daquilo? Pô, olha só o que eu lembro. Veja, eu inclusive naquela ocasião, eu trabalhava na Rádio Caxias, eu lembro o seguinte, inclusive, era o último jogo da temporada. Então eu combinei na Rádio Caxias, que inclusive viajava com a família. Eu fui separado, inclusive, da delegação da Rádio Caxias. Eu fui com a família porque já ia ficar em Florianópolis para a temporada de férias. Era o último jogo do ano e nós iríamos ficar lá. Aliás, o Dante Andrés também, o saudoso Dante Andrés, já estava organizado para ficar em Florianópolis. Eu e o Dante, depois do jogo, ficaríamos lá por Florianópolis e entraríamos de férias, porque era final de temporada. Então eu lembro que a nossa equipe lá na Rádio Caxias éramos eu, o Dante e o Alessandro Valim. Eu não lembro se tinha mais alguém, mas enfim, éramos nós três que estávamos lá. Essa era a minha lembrança. Enfim, o Caxias chegava com o Caxias tinha uma trajetória de ter empatado fora o jogo contra o Paysandu, no 0-0, tinha empatado, tinha feito 2-2 em casa contra o Figueirense, contra o Avaí, tinha perdido para o Avaí naquele jogo do Caicai, lá em Florianópolis, pelo placar de 1-0, tinha empatado em casa com esse mesmo Figueirense 0-0, e tinha conseguido aquela vitória histórica, depois de estar perdendo para o Paysandu em casa por 3-0, feito aquela virada extraordinária, né? E feito um 4-3 em casa, um jogo histórico. Essa era a trajetória. E o Figueirense é a mesma coisa. A única vantagem é que o Caxias tinha um saldo de gol melhor. O Caxias tinha 0 de saldo e o Figueirense tinha o saldo -1. Então, por esta razão, o Caxias entrava em campo naquela condição de jogar pelo empate. Bom, o Figueirense fez 1-0 durante o jogo. E portanto, na perspectiva do final da partida, né, que se desenhava, a classificação ficaria com o Figueirense. Essa era a perspectiva. Mas, enfim, o jogo tinha que terminar. Era necessário que o jogo terminasse. Quando chegou ali o final da partida, já nos instantes finais, é verdade, o Caxias ia para cima, tentava conquistar a vitória, né? Tentava conquistar o empate, tentava conquistar o gol que daria a classificação, porque se fosse empate, o Caxias conseguiria o acesso para a Série A de 2002. Pois então, houve um lance de lateral e a torcida do Figueirense invadiu o campo, né? E eu mesmo lembro de ter, na hora, feito inclusive uma referência na partida, porque tinha uma coisa que era emblemática, o regulamento geral, não o regulamento específico da competição, mas o regulamento geral das competições da CBF sempre diz o seguinte: quando uma partida é interrompida e um clube der causa à interrupção da partida, se este clube, no momento da interrupção, for vencedor da partida, ele será declarado perdedor pelo placar de 1-0. É a famosa punição pela interrupção da partida. E eu lembro de ter dito isso. Olha, esse jogo aqui vai acabar dando uma reversão contra o Figueirense se mantiver essa partida.
E aí tem uma coisa que naquela época foi muito marcante. Quando estava saindo de campo o árbitro da partida, o Alfredo Santos Lebeli, o árbitro da partida, o Alessandro Valim o entrevistou. Essa entrevista, é importante registrar isso, porque ela ficou histórica. Ele declarou para o microfone do Alessandro Valim, nosso colega, que hoje trabalha na Rádio Gaúcha Serra. O Alessandro Valim entrevistou o Alfredo, o Lebeli, e o juiz da partida disse: não, o jogo não terminou, eu vou registrar na súmula. Ele disse isso no microfone do Alessandro Valim: eu vou registrar na súmula que a partida não terminou. Qual foi a surpresa ao final do jogo? Aliás, ao final do jogo não, depois da partida, é que na súmula apareceu que o jogo havia terminado e que o jogo fora 1-0 para o Figueirense. Pois então, essa foi a surpresa, não? Que o jogo havia terminado. E que, enfim, a torcida entrou em campo, enfim, mesmo que ela não possa entrar em campo mesmo ao final do jogo, ela entrou em campo para comemorar. Mas passou um tempo e o juiz da partida não aguentou e, para o jornalista Juca Kfouri, ele acabou confessando. Porque o que acontece? Essa entrevista que ele deu para o Alessandro Valim, ela começou a repercutir no Brasil inteiro. Essa frase do Alfredo Santos Lebeli, ela repercutiu. Todas as emissoras de TV, de rádio, todo mundo reproduziu isso. Isso viralizou, para usar uma expressão de hoje, viralizou, né? Para a época, viralizou, né? E o Alfredo Santos Lebeli acabou confessando numa entrevista pro Juca Kfouri que o Armando Marques, que era então já o falecido Armando Marques hoje em dia, que era o diretor de árbitros da CBF na época, ele ligou para o juiz e o obrigou. E acabou obrigando o José Ademir Teodoro, o Armando Marques, para o árbitro mudar a súmula. Zé, você acompanhou o Caxias naquela época. O que pode relatar toda a situação que o Gerson falou? Você também acompanhou o Caxias em 2001, Zé? A história toda que eu ia contar, o Gerson contou. É bem exatamente isso aí, né? Então, foi bem isso que aconteceu. Foi usado até, inclusive a entrevista dada para o Alessandro foi utilizada nos tribunais, né? Pela defesa do Caxias. O Caxias contratou um quadro de advogados que era bem... Até lembrar... Maurício, eu acho que tinha o Maurício, Era o né? Daniel Pachá. O Daniel Pachá tinha o Maurício, que era o Maurício aqui, Caxias, filho esqueci o nome agora do Maurício, do sobrenome. Mas lá no Rio de Janeiro, o Daniel, né? Isto. Até foi do Inter depois, não foi? Era um extraordinário advogado. Na época era o melhor advogado desportivo. Direito esportivo extraordinário, né? Só que, é muito esquisito, porque na entrevista ele diz: o jogo não terminou, né? O Lebeli não terminou o jogo. Então, evacua o estádio, o gramado, para reiniciar mais 1 minuto e 40, parece que tinha pela frente ainda ali, né? Sim. Não me lembro se com acréscimo ou sem acréscimo, mas certamente era mais do que 1 minuto e 40, porque tinha paralisação e tudo, com certeza, o famoso 1 minuto a mais, né? E o Caxias estava em cima. O Gerson estava gritando o gol, no narrador na nossa época, se não me engano, era o Piccoli. O Anderson Piccoli. O Anderson Piccoli, já estavam gritando o gol do Caxias. E os Caxias. comentários do Tom Brito. E Tom Brito, já gritando o gol do Caxias. E aí deu aquilo, então não terminou o jogo, diz o árbitro. Porque naquele tempo, vejam bem o que a gente vê, o que eu quero dizer agora. Era o tempo que o repórter conversava, entrevistava o juiz. Zé, quando eu vi esse documento, essa é a mesma coisa. O repórter entrevistou o juiz. O que melhor documento do que esse? Sabe, quanto contribui depois para as questões, se um jogo for para o âmbito jurídico, para o tapetão, o quanto contribui uma declaração, um testemunho. O juiz disse para o Alessandro Valim que o jogo não tinha terminado. Então,
não terminou, os torcedores vão sair do campo e o jogo vai seguir. Não seguiu, né? E o juiz, quando foi fazer a súmula, só não se sabe se ele fez a súmula e assim, ou ele não apresentou a súmula, depois mais tarde veio a súmula naquela semana dizendo que aquilo que o Gerson falou, né? E, só que, claro, depois o juiz mesmo confessou que ele foi manipulado a fazer, tanto é que o juiz foi extinguido do futebol, né? Sim. Que ele foi obrigado a fazer aquilo lá, né? Ele depois confessou, ele jogou fora a carreira dele, mas ele não conseguiu dormir com aquela mentira, né? Ele confessou para o Juca Kfouri, que foi, imagina, o Juca Kfouri na época era um das forças, da voz mais forte do futebol do Brasil, de muita confiabilidade, né? Estourou tudo. E lá no tribunal, isso veio, no julgamento, veio tudo isso à tona. Só que não foi considerado. Aí que tá. O Figueirense tem culpa disso? Não. O Figueirense, a instituição Figueirense não tem culpa. O Figueirense foi sabendo que poderia perder em busca de uma coisa que ele queria manter. Ele queria manter o resultado do jogo, né? O placar e o resultado do jogo que o favorecia. Mas ele sabia que o regulamento dizia que um jogo em que, vencendo, a sua torcida invade o campo, reverte. O que o Gerson falou? A direção do Figueirense sabia, mas foi em busca de um direito que é dela, que é deles. Sabia que estavam fora da Série A. Por isso o direito tem contraditória pela Exatamente, defesa. mas foram em busca, bom, vamos lá, né? Vamos buscar o nosso argumento, vamos buscar, tá na súmula, daqui, ó, na súmula, terminou o jogo, a súmula é soberana, né? Aí, mas o juiz falou, mas falou numa entrevista, sabe? Numa entrevista dentro de um contexto, né? Mas ele viu que não era bem aqui, foi dentro de um contexto que o juiz falou, na hora da entrevista, na hora do calor, essas foram as alegações utilizadas, no meio daquele tumulto ali, sabe? Mas a verdade é o que consta na súmula. É isso que o Figueirense foi em busca, sabendo que a súmula estava manipulada, mas o Figueirense estava defendendo o direito dele. Então eu não culpo a instituição Figueirense. Eu culpo a comissão de arbitragem, a CBF, né, alguém, né, ou talvez um poder político, econômico muito forte de Santa Catarina, que tenha influenciado nisso, não sei, né? Eu não acredito que o Figueirense tinha esse poder econômico e político para fazer isso, ou o Figueirense por suas próprias forças. Mas, claro, o Figueirense na Série A naquele tempo, o interesse era de muitos, não só do torcedor do Figueirense. E depois o próprio... Até porque na época tinha 3 equipes gaúchas, né? E o próprio árbitro depois comentou que houve um papo para ele dizendo que tinha muito time na Série A do Rio Grande do Sul. Seriam 4, 2 de Caxias e 2 de Porto Alegre na Série A. E não tinha nenhum de Santa Catarina, né? Porque o Avaí estava no mesmo grupo, tinha caído fora, já só se classificava um, né? E o classificado seria o Caxias ou o Figueirense. Isso muito fruto que o Gerson falou, como falou, do 0-0 que deu aqui, que aliás, para os últimos 3 jogos naquele ano lá, o Caxias demitiu o Joel Cornelli e pegou o Ernesto Guedes. Isso. Então o Ernesto Guedes conseguiu uma virada de 3-0 no primeiro tempo aqui contra o Paysandu. No segundo tempo, o Luiz Araújo, que entrou, fez 3 gols. E o Caxias virou 4-3. Extraído o Ernesto Guedes. Depois, o Caxias consegue aí um empate em 0-0 aqui contra o Figueirense. E foi para lá em busca do empate, para poder se classificar. Se tivesse ganho do Figueirense aqui, e teve muito futebol para ganhar, eu estava nesse jogo, foi extraordinário, só que não conseguiu, né? Até se tivesse ganho, mesmo perdendo lá, poderia estar classificado. Então foi um ano assim de muita emoção, um final ali de muita emoção. O Caicai, o famoso Caicai, né, que estavam metendo a mão no Caxias também lá, daí o Joel mandou os jogadores caírem, né? Até hoje o Joel paga esse preço, né, no futebol. Ficou histórico, saiu no Brasil inteiro. Sim. Então, contra o Avaí, não foi isso? Contra o Avaí, né? Lá contra o Avaí. O Caxias paga até hoje, o Joel paga até hoje esse preço. E aqui, né? Os refletores simplesmente no primeiro tempo... O apagão, tudo, o apagão. E depois daí veio o revés, né? 2-2, né? Então, assim, foi um ano esquisito, porque o Caxias ganhava de 2-0 do Avaí em casa, depois o Avaí empatou no segundo tempo, né? Tava perdendo lá 2-0, deu o Caicai. Sabe? Então, assim, foi um ano muito esquisito. Depois culminou com esse fechamento aí histórico. Então foi isso. É isso que o Gerson falou. Eu não consigo colocar totalmente a culpa no Figueirense. Claro que quem paga para o torcedor é o Figueirense. Sim. Entende?
É o Figueirense, para o torcedor é o Figueirense. Mas tem muitos torcedores que nem nascido eram na época. Aliás, tem muitos jogadores que nem nascido eram, que estão aqui em campo hoje. Faz 21 anos, quem tiver menos de 21 anos nem era nascido. Ou quem tiver 22, 23 nem sabia que existia. Então faz muito tempo. Isso já sumiu do radar assim, da atual geração. Isso só fica um fato histórico lá em 2001, sabe? Não tem mais assim aquela presença. Por isso que eu não consigo ver hoje como uma vingança do Caxias tentar ganhar do Figueirense para ser vingado naquele dia. Acho que não. Agora, claro que o jogador que está em campo, a ele foi contada essa história nesses últimos dias, sabe? O torcedor que está aí, muitos viveram e muitos contaram para os filhos que estão aqui. Então, isso vem, né? vem à tona. Mas ele é um ingrediente para o jogo, mas não é decisivo. Até porque esses jogadores que estão aí, eles vão fazer a pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Entende? O que eu tenho a ver com isso? Eu vou defender os 3 pontos que o Figueirense precisa. E o torcedor do jogador do Caxias, teve isso aí, bom, então vamos ganhar deles agora. Entende? O gol do Figueirense foi do Natanael, que depois veio jogar aqui no Caxias no ano seguinte, centroavante. Ele entrou no jogo e fez o gol do Figueirense. Depois, não sei por que o Caxias contratou ele. Não era jogador do padrão, na época, nível técnico para as duas equipes na época, né? O Natanael. Abimael. Um centroavante de área, depois veio aqui jogar no Caxias. Não fez nada com o Caxias. Não veio nem, digamos assim, compensar o estrago que ele fez no Caxias. Ele poderia ter vindo aqui, dado o título para o Caxias e dizer, bom, eu agora fiz aquele gol lá, agora estou devolvendo a vocês, porque vocês foram injustiçados. Mas nem isso ele fez aqui, o Abimael, bem lembrado. Vamos ouvir agora o historiador Gustavo Cortes falando sobre 2001. Esse jogo foi para o tribunal, a partida que não acabou. Bom, Ivan, esse foi um dos momentos mais, diria, negros na história do futebol brasileiro, em função do que aconteceu naquele jogo Figueirense e Caxias, no Orlando Scarpelli, né, pelo quadrangular final da Série B de 2001. O Paysandu já havia subido e terminou em primeiro no grupo, e Figueirense e o Caxias jogavam uma partida decisiva lá em Florianópolis, né? Faltavam 4, 5 minutos para acabar o jogo. O Figueirense ganhava de 1-0, houve um lateral e o Alfredo dos Santos Loeblin, que era um árbitro da FIFA de São Paulo, na época um dos principais árbitros do futebol brasileiro, ele marcou lateral. E aí, pelo seu gestual, a torcida do Figueirense entendeu que ele tinha encerrado a partida e invadiu o campo. E não teve mais condição de ter jogo, enfim. E ele colocou, depois acabou, ele não encerrou a partida, dizendo que não havia condição de continuar o jogo pela invasão da torcida do Figueirense. Isso ele colocou na súmula. E o que aconteceu posterior a isso, que foi um dos maiores imbróglios que houve ali no futebol brasileiro. Infelizmente, particularmente para a torcida do Caxias, porque isso foi em dezembro de 2001 e essa situação se arrastou até mais ou menos ali uns 4, 5 meses, até abril de 2002, por ali, né? E estava para começar o Campeonato Brasileiro de 2002 e não havia uma definição do STJD se quem tinha subido, se era o Figueirense ou o Caxias, porque o jogo havia sido anulado. Teoricamente havia sido anulado. E aí começou uma pressão política de todos os lados e tempos depois, o árbitro Loeblin disse que tinha sofrido uma pressão muito grande para mudar o relatório da súmula, né? Dizendo que havia terminado a partida, que na verdade não terminou, né? Ele mesmo tinha colocado na primeira súmula que não havia terminado o jogo, em função da invasão da torcida do Figueirense. E aquilo ali se arrastou no tribunal, quer dizer, entrou depois toda uma parte política que foi sabido na época, né, pressão de tudo que é lado, e na época o presidente da comissão de arbitragem, o Armando Marques,
e o presidente do STJD, o Luiz Sveiter, orientaram ele, vamos dizer assim, a mudar a súmula, a fazer uma segunda súmula dizendo que o jogo havia sido encerrado. Só que aquilo foi para o tribunal, ele sempre negou, ele disse que foi coagido, ele foi obrigado a mudar a súmula, o árbitro, e aquilo foi para o tribunal, e o Figueirense, no final, acabou ficando sem os 3 pontos da vitória. Só que mantiveram o gol da vitória por 1-0, gol do Abimael, que inclusive anos depois veio jogar aqui no Caxias. E esse resultado esdrúxulo, vamos dizer assim, foi o suficiente para o time do Figueirense se classificar no saldo de gols, ficando à frente do Caxias na tabela. Eles ficaram com os mesmos 6 pontos, só que em função do saldo de gols o Figueirense acabou subindo. E o que se falou depois, que se descobriu na época, mas nunca foi provado, é que o Rio Grande do Sul já havia a dupla Grenal e o Juventude, e o Caxias seria a 4ª equipe gaúcha a jogar o Brasileiro. E que Santa Catarina, por ser uma federação, digamos assim, com uma certa relevância, não teria nenhuma equipe na Série A, e o Figueirense seria a única equipe. Então, politicamente, seria mais confortável, vamos dizer assim, interessante ter uma equipe de Santa Catarina. Então, assim, foi até hoje, quase 23 anos depois do acontecido, ficou marcas desse jogo, e, coincidentemente, depois de muitos anos, esse fim de semana vai ser o primeiro confronto entre Caxias e Figueirense, que acabou ficando uma rivalidade em função do que aconteceu lá em dezembro de 2001 e depois no tribunal em 2002, o Figueirense ficando com a vaga do Clube Grená. Eu não poderia fazer esse especial aqui, esse Aquece Esportivo, sem falar da história de 2001, o jogo que terminou nos tribunais, entre Caxias e Figueirense lá em 2001, onde o time perdeu o jogo, mas manteve o gol. Joselito Santos, nós acompanhamos aqui o depoimento do Gustavo Cortes, historiador, do Gerson Ben, que esteve lá em Florianópolis, pela Rádio Caxias, e Zé Teodoro também, que acompanhou essa temporada 2001 pela Rádio São Francisco. E aí, José? Pois bem, naquela época eu nem trabalhava ainda, né? Faltaria um ano para começar na São Francisco. Eu comecei em 2002 na São Francisco. Então eu acompanhei bem de perto essa partida, não em loco, não fui a Florianópolis, apenas assisti o jogo na televisão, eu e meu pai. E aqui em Caxias do Sul, de fato, a gente não entendia o que estava acontecendo, e me lembro bem dessa pressão do Caxias no final da partida lá no estádio Orlando Scarpelli. Foi uma cobrança de lateral, isso, né, Zé? Se não me engano, foi uma cobrança de lateral, e aí foram abertos os portões e o torcedor invadiu o campo, e faltava, acho que mais de 1 minuto e meio, 2, ainda para se encerrar a partida. E, obviamente, o Caxias acabou fazendo até, após isso, o Caxias ele fez uma mudança que está aqui até hoje no estádio, que é o elevador. O Caxias estava ciente de que teria subido, até porque o Caxias venceu, acho que numa primeira instância, e depois o Caxias perdeu numa segunda instância, se eu não me engano. E o Caxias acabou investindo nesse elevador que tem até hoje. O Caxias acabou investindo nesse elevador para subir. Investir mais, hein, José? Oi? Tem que investir mais, né? Só dá para subir 2 por vez, por enquanto. Já foi mais. Mas, enfim, naquela época o Caxias acabou investindo no elevador para que pudesse, de fato, ou literalmente subir, né? Subir para a Série A, e foi realmente algo muito estranho o que aconteceu, e a gente ouvindo aqui fica mais estranho ainda, né? Porque tu valida o gol, mas tu perde a partida. É algo que não tem muito nexo, não tem muita lógica, né? Mesmo que pese alguns entendimentos jurídicos, mas não se entende muito essa questão de tu validar um gol, mas perder a partida. Então, de fato, né, como eu falei, a rivalidade ela é de 2001, ela não é uma rivalidade como o Caxias tem com o Brasil de Pelotas, que foi nos últimos anos, como tem com o próprio Grêmio no Gauchão, é uma rivalidade interessante. O Juventude é histórico, é um time da cidade. O Figueirense acabou realmente tendo essa marca, mas o Figueirense não é uma equipe que transita em Caxias do Sul, e muito menos o Caxias transita em Florianópolis.
Mas, claro, como eu disse, para o torcedor essa partida ela é a mais esperada. Agora, para os jogadores, para o próprio Argel, que já trabalhou no Figueirense, inclusive ele mesmo disse que é um profissional, e são profissionais mesmo, porque hoje eles estão aqui, mas eles podem estar lá, o jogador que está no Caxias pode estar no Figueirense, o jogador que está no Figueirense pode estar no Caxias, como o Zé acabou citando o Abimael. O Abimael foi o jogador que fez o gol do acesso do Figueirense e logo já estava aqui no Caxias. Então, são profissionais. O torcedor, ele veste a camiseta, ele tem o amor pelo clube e só ele pode dizer, como a gente brinca, né? Só ele pode beijar o escudo. Só ele que pode, de fato, dizer, eu amo esse clube. Não que o jogador não possa, mas o jogador é profissional. Então, essa partida de hoje, como eu falei, vou falar na minha abertura de jornada, é um reencontro. É um reencontro de diversas formas. É um reencontro do Caxias com o Figueirense. Mas um Caxias e Figueirense de 2001, esse não existe mais. Não são mais os mesmos jogadores. O torcedor também mudou muito. Mas é, sem dúvida alguma, um jogo com aquele sabor diferente, Ivas Garaboto. Valeu, José dos Santos. Já ouvimos Gustavo Cortes, também o Gerson bem, o Zé Teodoro, o próprio José dos Santos.